Boa noite, então, a todos. Queremos dar a bem-vinda a nossas convidadas especiais. Estou muito feliz que esta Roda Viva finalmente vai se desenvolver, porque estávamos sempre marcando e não tínhamos oportunidade, mas vamos a fechar o ano com um broche de ouro. E hoje temos o tema Relações Públicas e a época de pandemia e nossa função. Aqui estão pessoas muito especiais. Está Cleusa Jimenez, professora, Andreia Silveira também, a Thaídes, professora universitária, doutora, comunicadora, Mônica Ayala, doutora, comunicadora, uma super amiga desde o início de nossa caminhada da carreira, Juliana Rocha, influencer, Thelma Visconti, colega de CNB, e as pessoas que vão entrando, sejam bem-vindas a todas. Então, bom, vamos a começar nossa roda, começando a apresentar-nos, né? E queremos conhecer a cada uma e queríamos saber quem é a Cleusa Jimenez e o que está fazendo atualmente e como começou um pouquinho assim sua história com as relações públicas. Cleusa, contigo. Bom, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer a Tereza pelo convite para participar dessa live, um tema tão interessante, né? Então, eu fui professora universitária durante muitos anos na PUC Campinas, agora estou aposentada, mas continuo com as minhas atividades na área de relações públicas. Isso porque eu tenho alguns livros publicados sobre o assunto e no momento estou fazendo revisão e tenho feito assim, muitas lives, enfim, eu estou atuando e por dentro do que está acontecendo com as relações públicas, principalmente nessa época de pandemia. Então, essa é a minha apresentação, professora universitária, autora, fui pesquisadora na universidade, pesquisadora científica, e continuo com esse trabalho. Obrigada, Cleusa. Andreia Silveira Taides, nossa amiga multi-exponencial. E aí, Tereza, tudo bem? Estava fazendo as contas, faz 21 anos que nós nos conhecemos, Tereza. 21 nós nos conhecemos em 1999, aqui em Porto Alegre, quando nós organizamos, né, te lembro, o terceiro Fórum Ibero-Americano de Relações Públicas, né, quando eu estava na presidência do Conselho de Relações Públicas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E foi muito legal, e desde então a gente se acompanha. Imagina, 21 anos, estávamos afastadas, né, só se vendo pelo Facebook, que bom que a gente agora conseguiu retomar esse contato. Eu acabei seguindo, né, como profissional de relações públicas, acabei seguindo pela vida também universitária, onde eu fui docente, coordenadora de curso, coordenadora de oficina da área de relações públicas, enfim, tudo, né, Cleusa, que a gente pode imaginar dentro da universidade, a gente faz. A minha atuação principal sempre foi na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, e nas Faculdades Integradas de Taquara. Agora, nesse semestre, estou mais vinculada à FACAT, né, sempre tive um envolvimento muito grande com as entidades de classe, né, Tereza, e foi aí que a gente se conheceu. Por quê? Porque eu sempre... o Leonardo tá aí, queridão, muito bem, aluno da UBRA aí, ó. E o que acontece? Eu sempre pensei que as nossas entidades, né, aliás, que todos nós deveríamos trabalhar no coletivo, e aí a forma como trabalhar no coletivo, que eu achei, né, foi me envolvendo com entidades de classe. Comecei como estudante ainda na Associação Rio Grandense de Imprensa, e depois no sistema Conferp, né, até 2013, 2016 eu ainda estava nessa função. O que eu estou fazendo hoje, né? Claro, a minha área de atuação sempre foi a parte de planejamento e assessoria de comunicação, tanto é que eu coordeno, né, uma pesquisa aqui no Brasil, mas é uma pesquisa internacional, que se chama Latin American Communication Monitor, que é levada pela, né, EUPRERA, pela Associação Europeia, né, de Educação e Pesquisa na área de Relações Públicas, e desde 2008 que eu estou envolvida nesse projeto. Então, são muitas coisas legais, e eu acabo conhecendo muitas pessoas, né, de outros países, porque é uma coisa que naturalmente eu gosto. O que eu estou fazendo agora, né? Agora, realmente, assim, eu tô dizendo para vocês que eu estou no momento de reflexão do que eu quero da minha vida, né? Completei
51 anos também, com tempo suficiente, Cleusa, para me aposentar, mas eu não quero, né? Eu quero continuar fazendo algumas coisas como você, mas eu acho que agora o meu momento, Tereza, é realmente pensar assim, como eu, Andréia, valendo do meu conhecimento de relações públicas, como é que eu posso ajudar mais a comunidade? É isso. Né? Eu não tenho, nunca tive vontade de trabalhar em grandes organizações, né? E agora mais ainda. E eu acho que esse momento de pandemia, eu penso que, enfim, está fazendo muita a gente nesse momento de quarentena, né, dentro de casa, fazendo a gente repensar várias coisas que nós fazemos no piloto automático. E eu acho que isso não está legal. Então é isso, eu estou no momento de transição aí, tentando ver como é que eu me insiro mais na minha comunidade e, claro, valendo desse conhecimento de comunicação, que é a minha base, né, que é a minha estrutura. Então, desculpa que eu acho que eu já falei demais, usei até o tempo da Cleusa. Não, tranquila, tranquila. Eu vou ir coordenando, eu vou ser a chata do grupo, que vou ir coordenando um pouco o tempo, e quando você faça assim, eu vou dizer tempo, para a gente ter o tempo necessário de nós conversar entre todas. E muito obrigada, Andrei. E Mônica Ayala, nossa amiga querida, está morando em Uruguai, boliviana, uma artista, uma cantora, uma professora, uma viajeira, mãe de 2 filhos. Quem é a senhorita Mônica Ayala? Tem o microfone. Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Tere, gracias. Qué felicidad el poder compartir con ustedes, el poder, de alguna manera, poder hablar sobre relaciones públicas en una época tan importante. Con Tere no solamente creo que hemos compartido la universidad, sino una perspectiva común de lo que era la carrera de relaciones públicas, y somos muy afortunadas porque realmente hemos tenido dos mentores que para nosotros han sido muy importantes. El primero, sin duda alguna, ha sido el profesor Roberto Porto Simoes, que ha marcado de alguna manera para nosotros, ¿no?, toda una escuela. Y en la misma Universidad Católica, el fundador, creador de la carrera en Bolivia, el pionero de las relaciones públicas en Bolivia, Dulfredo Retamoso, que en su momento era el vicerrector de la universidad. Mi historia profesional, puedo narrarlas en decirles que yo estudié Relaciones Públicas, como bien dice Tere, y al término de la carrera me fui a México a hacer la maestría en Relaciones Internacionales. Entonces ha habido esa combinación siempre entre las relaciones públicas y las relaciones internacionales. Y bueno, en México viví 8 años y fui profesora en la UNAM y en el TEC de Monterrey, en las áreas de relaciones internacionales, historia y comunicación para el ámbito internacional. Ahí es donde ingresé a una visión estratégica de las relaciones públicas y la comunicación. De vuelta a Bolivia, los trabajos que he tenido me han llevado a la diplomacia por un tiempo, pero también a la relaciones públicas y su función estratégica. Ahí para mí ha sido muy importante siempre la escuela de Porto Simoes, ¿no? En el tema de esa visión americana del funcionalismo de la comunicación, sino más bien resaltar el aspecto humano y de coordinación de intereses entre lo que es la organización y los públicos en procura de la sostenibilidad de las relaciones. Entonces, esa ha sido siempre la máxima de mi vida profesional y también en mi vida docente. Como docente siempre he tratado de transmitir eso a mis alumnos en las áreas de relaciones humanas, comunicación estratégica y relaciones públicas propiamente dicha, hasta que, bueno, me fui a México, a Perú, y en Perú tuve la oportunidad de hacer
el doctorado en Relaciones Públicas en su función estratégica, la visión estratégica. Ahí tuve la suerte y ahí es donde empieza mi relación con Brasil, y es con la doctora María Ferrari. María Aparecida Ferrari ha sido la tutora de todo mi trabajo en el doctorado, durante el doctorado en Relaciones Públicas. Con ella he tenido la oportunidad de ir a Brasilia, de visitar Sao Paulo y diversos foros y bueno, tener un acercamiento un poco con Gruning, aceptando, abriendo mi mente a la escuela americana con la que yo había tenido cierto rechazo. Bueno, ella de alguna manera me ayudó, y el doctorado precisamente, mi tesis doctoral, que ahora justamente a principios fue hace unos meses, tuve la oportunidad de tener una charla con la Universidad de Sao Paulo. La tesis doctoral fue sobre la investigación de la Escuela Latinoamericana de Relaciones Públicas, y la investigación se basó en 50 expertos de relaciones públicas sobre la existencia o no de una escuela de relaciones públicas. Y bueno, no me queda más que decirles que los representantes sobresalientes de si vamos a llamarle una escuela de relaciones públicas son Teobaldo da Souza y Roberto Porto Simões. Pero bueno, eso es muy largo de contar. Y bueno, durante todo este tiempo mis clases y todo han versado en el ámbito de exaltar un poco la escuela latinoamericana, tratar de buscar una ruta propia de relaciones públicas. El último trabajo que hice en una publicación con la doctora Ferrari también y la Universidad de Azuay de Ecuador fue sobre las relaciones públicas y la responsabilidad social. ¿Y por qué toco este tema? Porque el tema de responsabilidad social, juntamente con la pandemia, creo que en estos tiempos está moviendo la comunicación en las organizaciones desde otra perspectiva. Está la responsabilidad social no solo por el mero cumplimiento de una responsabilidad social o leyes que te obligan como organización a tener una responsabilidad social, sino porque existe ya un cambio de mentalidad, un cambio que teje la sustentabilidad de las organizaciones desde la comunicación. Es un puente que va más allá. Yo les voy a pasar los links para que puedan ver tanto la tesis como el documento, y a ver cuándo podemos sentarnos a platicar un poquito sobre el tema. Y bueno, actualmente me encuentro en Uruguay trabajando en la LADI, en el Departamento de Formación y Cooperación, para lo que ustedes quieran. Muito bem, Mônica. Obrigada, gracias. E Juliana, ¿qué está fazendo aí essa senhorita escondida? Juju. Aí, Ju. Teu microfone. Aí. Não, gente, eu tô aqui que eu tô até suando de nervosa, que eu tô no meio de todas vocês aqui. Maria Tereza, eu tô pensando o que tu fez comigo. Eu devia estar só de ouvinte. A Cleusa, quero te dizer que eu te estudei muito na faculdade, eu fui até pesquisar aqui para ver, tô assim, ó, chego a estar nervosa. Calma, respira. Não, mas é sério, que honra. Só com as grandes aqui da Relações, porque eu sou formada, né? Eu estudei, sou formada em Relações Públicas na PUC aqui do Rio Grande do Sul, e assim, né, eu tô assim, ó, encantada com vocês todas aqui, participando, tava até aqui, ó, com o meu livro aqui, que é do Roberto Simões, tô aqui me achando, né, eu nem sei o que dizer de vocês todas, eu tô aprendendo aqui que vocês deram um baita, a Mônica também, assim, esse currículo todo, e eu tô aqui, né, meu Deus. Queremos saber por que tu começou a estudar Relações Públicas. E quem é a Juliana? Quem é a Juliana Rocha? Quem é você?
Primeiro, assim, eu acho que eu fui para a área da comunicação, porque eu nunca me identifiquei, né, com a área de exatas, assim, já era uma coisa normal, sou uma pessoa muito comunicativa, né, nunca, e relações públicas foi algo, assim, que eu estava entre jornalismo, eu queria jornalismo mesmo, e aí surgiu relações públicas e eu fui, assim, pesquisar, mas o que é relações públicas? Eu nunca tinha ouvido falar, né, a gente sempre quer, jornalismo ou publicidade e propaganda, né, e quando eu pesquisei relações públicas, até hoje, eu estava hoje comentando, mesmo quando eu estava estudando aqui para ver relações públicas, porque até hoje a minha família não sabe dizer, o meu marido mesmo, ele nunca diz que eu sou relações públicas, sempre quando eu pergunto, ele diz, ela é jornalista, ela é da comunicação, porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade, né, em dizer que nós somos relações públicas, porque o meu pai faleceu sem saber que eu era relações públicas, porque tinha essa dificuldade, né, em saber o que faz relações públicas. Mas quando eu pesquisei o que era relações públicas, eu achei que integrava tudo, jornalismo, publicidade, e eu me encantei com isso. Eu falei, não, é isso que eu quero ser relações públicas, para tratar, até hoje eu estava lendo, assim, de relações, né, porque eu acho que relações públicas cuida da relação, muito assim, seja entre marcas, entre pessoas. Então, eu me encantei, e aí eu já me inscrevi em relações públicas, e por coincidência, eu passei de primeira. Então, Juliana. né, não tinha segunda opção, né, e assim, me encantei com relações públicas, e é por isso, assim, daí eu já entrei para a faculdade, me encantei com as pessoas, com os professores, mas tinha aquela coisa, sabe, de tipo assim, tá, mas o que são relações públicas? Eu acho que todo mundo que faz relações públicas tem essa dificuldade, sabe, e eu acho que a gente está vivendo hoje, em tempos de pandemia, até assim, é a maior troca, né, de informação que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que o Relações Públicas está aí para... Eu nem sei dizer, assim, muito bem, assim, mas hoje aconteceu até um fato comigo, um caso pessoal até meu, que eu acho que eu agi como relações públicas, assim. Eu sou digital influencer agora, né, no momento, então eu posto coisas da minha vida, uma exposição meio que, assim, diária. E eu fiz uns stories hoje, assim, que depois que eu postei, eu pensei assim, nossa, mas eu acho que eu fui um pouco preconceituosa nas coisas que eu falei. E eu nos stories, assim, e aí rapidamente eu previ, assim, com uma boa relações públicas, né, eu, assim, eu acho que eu vou apagar antes que eu veja uma crise, sabe, que tá tudo tão chato hoje na internet, né, tu não pode falar nada, ou tu fala isso, veja a nossa amiga Kelly Matos, né, Tetezinha, que tá... Sim. E aí eu pensei, e realmente eu tive que tirar do ar, e foi a melhor coisa que... Peraí, aguarde uma hora. Então, eu acho que a gente, assim, eu sempre digo que todo mundo precisa ter relações públicas, né? E nessa hora eu pensei assim, nossa, olha, eu estou exercendo a minha profissão, porque foi muito bom eu ter tido esse insight, assim, daí eu tirei tudo do ar, e eu evitei uma crise, assim, que eu poderia ser cancelada, né, da internet. E eu comentei com o meu esposo, depois quando ele chegou em casa, ele falou, Juliana, foi a melhor coisa que tu fez, porque tu me falando assim, eu também achei que tu não precisaria ter colocado isso, tu ia ser cancelada, não tinha necessidade disso. Sim. Então, eu acho assim que eu estou sempre estudando também, eu sou apaixonada pela comunicação, eu acho que eu não trabalho, assim, não tenho esse currículo de vocês, mas eu acho que cada vez, assim, que eu abro a câmera, ou que eu dou consultoria para alguém, eu estou exercendo a minha profissão de relações públicas. Eu já trabalhei em gabinete de política um ano atrás, e o que eu exercia ali era relações públicas. Eu não estava no cargo de relações públicas, mas eu também antecedia, assim, sabe, porque às vezes eles ficavam muito exaltados, e eu também previa essas coisas, não, mas para que tu vai fazer isso? Aí já previa toda a crise que ia ter, e eu, não, tu não precisa fazer isso. E eu acho que eu acabava, assim, querendo ou não, sabe, exercendo. E eu acho, assim, que também as relações públicas, às vezes, deixam muito, assim, na área do marketing, sabe, de uma empresa. E eu também acho, assim, que o relações públicas, ele deveria estar ali na mesa principal, sabe? Muitas vezes, assim. E o relações públicas sempre é deixado na parte do marketing, sabe, na parte... E eu acho errado. Eu acho que ele tem toda, assim, a capacidade de estar ali na mesa, sabe, da presidência, digamos assim.
Ju, Enfim, eu acho que é isso, né? sim, Ju, agora vamos a girar a roda. Eu vou aqui, Obrigada, Ju. anotando tudo de vocês. Ju, calma, respira, que vamos a girar a roda Eu vou agora, apagar meu né? microfone. E aí eu vou contar um Rapidinho, pouco. Maria, uma coisa que eu queria até comentar contigo, Ju, sobre esse Diga. comentário. O Colégio Farroupilha, eles têm um setor específico de relações públicas, tá? A questão da imagem da escola. Não sei se vocês ficaram sabendo, um ano aqui no Brasil, aqui no Sul, teve os terceiro ano que foram lá. O tema era o que, se desse tudo errado, o que eu ia me tornar. Daí foram de vestido de McDonald's, de ligeiro, sabe? Eu esqueci agora o nome da profissão, desculpa. E lá no Farroupilha, todos os temas que os terceiro anos definiam tinha que passar por relações públicas. Porque o Farroupilha tinha que fazer, que ia sair para fora, que teria fotos, passava pelas relações públicas. Para ver um rolo, né? Que já estava dando um rolo. Isso foi em 2017, que era o ano que eu estava no terceiro ano. E foi quando eu defini que eu ia fazer relações públicas, só que de 45 segundos tempo eu mudei para administração. Mas estava nessa perspectiva que tu falou, bem isso mesmo. Já na escola já estão aplicando isso já. De relações públicas tomar decisões de tudo que vai sair, que vai ser exposto para a visão para a escola, né? Obrigada, Leo. E essa coisa que a gente está falando agora é muito importante. Estamos dando bem-vinda também ao nosso amigo José Rafael Vilar, que era professor, e a Mônica se lembra dele, é jornalista, fez muito pela carreira também, porque havia essa confusão que às vezes a gente não sabia se era jornalista, se era relações públicas, se era marketing, se era publicitário, tanto assim que na FAMECOS, né, a carreira de comunicação na PUC, aqui em Porto Alegre, Brasil, tem um setor onde junta todas as carreiras em uma só, né? E a gente tem que, aí, José Rafael, nosso profe, les apresento, mora em Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, livros, muito bem relacionado, excelente professor, uma pessoa influente na política, dentro de la universidad. También está nuestro colega Marco Tulio, Max, muchas personas, mi hermana, familiares, y bueno, damos la bienvenida a todos ellos en esta roda viva que está siendo cada vez más consistente. Agora, Cleusa, vamos a fazer um pouquinho de memória e resgatar essa questão do Porto Simões. Como a gente se conheceu? Nós tínhamos um capitão, incluso a Andrea, a Mônica, a Juliana, que está com seu livro, a Thelma talvez haya conhecido, incluso o José Rafael Vilar. A gente se conheceu por esse capitão que nós tínhamos, né? O Roberto Porto Simões. Quando eu vi por primeira vez ao professor, eu me encantei, eu disse, meu Deus, era isso que eu queria estudar, assim, porque ao início também estava confundida com a Juliana, e dizia, nossa, o que estou fazendo aqui, assim, relações públicas, e todo mundo dizia, não, relações públicas organiza festas, sempre está com a mão gelada, porque está com um whisky na mão, organizando os eventos, o cerimonial, eu dizia, não, isso não é para mim, eu não quero organizar. Essa eu não tinha ouvido, Maria Tereza, não, imagina, não, essa não tinha ouvido. Um copo na mão, gelada, tomando whisky e organizando festas. Adorei. Né? E era o que não deveríamos fazer. E o nosso professor Retamoso nos dizia, queridas alunas, nós éramos umas 20 alunas, me lembro, e sempre estávamos na frente, e nos dizia, que vocês veio a fazer aqui? E quando a gente começou a pesquisar as cadeiras que tínhamos que levar, nós tínhamos professores de comunicação muito exigentes, que incluso a gente fazia oratória, fazia recursos humanos, fazia ciência política, fazia estratégias de comunicação, fazia incluso planejamento estratégico. A gente até tinha que ser estrategista, né? Porque a gente é um agente de influência. E realmente as relações públicas têm uma função política, no sentido de a gente apaciguar os conflitos e estratégicas de comunicação e informação, a organização e seus públicos delimitar quem são o nosso público interno, externo, mixto, quem somos do poder, quem nos vai influir mais. E então, Cleusa, aí, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão, mas como a Cleusa Jiménez Sesca entrou nessa linha do Roberto Porto Simões e começou a viajar
juntas e fazer vários seminários e congressos, mas com uma bandeira, né? Que era nosso professor, o Simões. Nos conta um pouquinho, Cleusa. Então, o professor Simões sempre foi muito conhecido como um profissional, né, da área acadêmica e muito respeitado. E ele era o único que conseguia fazer essa ponte do Brasil, né, da América do Sul, da América Latina, com outros países. Então, ele que agrupava, ele que convidava, ele fazia até uma seleção das pessoas que iam para esses congressos internacionais. E você deve lembrar, né, Tereza, que nós fomos com ele a um congresso nos Estados Unidos e fomos com ele num congresso na Espanha. E isso aconteceu porque ele era uma ponte, né, entre o Brasil e esses países. Isso é um grande mérito para professores e estudantes brasileiros. Mas ele deixou um legado muito grande, os livros dele são extremamente interessantes, profundos, um texto ao mesmo tempo fácil, mas riquíssimo em conteúdo. Então, esses contatos com ele foram importantes para mim, à medida também que eu trouxe para cursos e palestras aqui na PUC Campinas. Houve uma vez que ele trouxe um professor americano para a PUC de Porto Alegre, e como ele estava voltando, na volta, como ele embarcava em São Paulo, ele parou aqui em Campinas e deu um curso e fez uma palestra, um curso para os professores, uma palestra para os alunos. Então, havia um intercâmbio muito bom, né? Então, ele era uma pessoa que deixou esse legado e que até hoje, né, os alunos estudam pelos livros dele. Tem gente que fala assim, o fulano é ultrapassado. Livro nunca é ultrapassado, porque se tem uma ideia que hoje não está sendo tão usada, você, o pesquisador, o professor, ele pode citar essa fonte e acrescentar alguma coisa a essa fonte. Até de professor Teobaldo, outro dia eu vi um professor falando que o professor Teobaldo, muitas das coisas que ele colocou nos livros dele, hoje não são canceladas, não são anuladas, mas se faz um acréscimo, né? Ele foi responsável pelas relações públicas no Brasil. Que vem depois dele, tem Teobaldo como base. E assim foi Simões, e assim a Margarida, e assim são todos nós que estamos aí na academia, né? Então eu sempre digo que ele que fez com que muitos brasileiros docentes conhecessem outras universidades, né? Tanto nos Estados Unidos como na Espanha, que nós fomos, né? E isso também me fez, eu fui a muitos congressos depois disso, até porque eu era pesquisadora na universidade, e como pesquisadora você tem que apresentar relatórios de produção científica, e nesse relatório você sempre tem que ter a participação num congresso. Então eu fui várias vezes a Portugal, a Espanha, apresentar trabalhos, né, e por conta dessa exigência de pesquisador da universidade, né? Mas ele faz falta, né? Se ele tivesse aí, o Roberto Simões, ele estaria produzindo, né? Discutindo questões, mas é um nome que vai ficar, né, para as relações públicas do Brasil, né? Com certeza, e no mundo inteiro, né, Cleusa? Nessa caminhada com a Cleusa, me lembro que éramos umas 5 ou 6 seguidoras assíduas, que algumas estão incluso no governo do Brasil,
muitas colegas que chegaram a altos cargos de assessoria e tudo. Isso, E aí encontramos a Andrea também, dentro desses congressos e seminários, porque uma das razões que eu queria contar para vocês, amigas queridas, e a Mônica sabe, era que quando a gente conheceu esse homem imponente, que tinha um livro, que tinha o que nós queríamos estudar, eu disse, não, eu tenho que ir a morar a Porto Alegre, assim. E aí me lembro que eu aprendi o livro de cabo a rabo e eu repetia, assim, tinha na minha cabeça todo o conceito de Simões, e quando eu disse, professor Simões, eu quero ir a Porto Alegre estudar, ele me disse, mas tu tá louca, assim, não sei se vai ter vaga para ti. E aí eu disse, não, eu vou tentar, assim, vou pegar minha mala, meus livros e eu vou lá, assim. Me lembro que em 91 consegui uma bolsa de estudo em Pelotas, e aí consegui a primeira oportunidade de estar mais pertinho dele, né? E depois eu postulei para 98, né, Mônica? Depois eu disse, olha, Mônica, estou trabalhando num banco, mas agora me saiu o mestrado, eu vou lá, assim. E minha amiga me dizia, tu tá louca, tu estás ciente do que tu vai fazer, tua vida vai mudar completamente. E eu disse para ela, não importa, eu vou lá atrás do meu sonho, porque meu objetivo era encontrar o Simões, ser aluna dele, né, eu estar perto dele, pesquisar junto dele, e graças a Deus encontrei a vocês, né, aí encontrei a Andrea, que o nosso primeiro desafio foi fazer o Fórum Internacional, que me lembro que participaram miles de estudantes de todas as partes do mundo inteiro, a gente mandava e-mails, assim, tanto assim que até agora mantenho meu e-mail forum.rp@yahoo.com, em homenagem a esse evento que a gente fez, né, e com a Mônica intercambiávamos também textos e tudo, e decíamos, Mônica, olha, estou aqui, não acredito, assim, e o Simões sempre com essa bandeira nos dizia, meninas, vamos, assim, e a gente seguia ele, aonde que ele ia, digamos, hoje vamos ir aos Estados Unidos, se preparem, assim, a gente já estava pronta com nossos papers e com nossas pesquisas, e vamos atrás, olha, a gente dava um jeito, não sei como a gente viajava tanto nessas épocas, porque não era fácil, né, e às vezes agarrávamos a mochila, nosso livro na mão, como uma bíblia, me lembro, né, Andrea, e aí encontrei a Andrea nessa organização, falando de relações públicas com os jovens, e queria que nos contes como foi tua relação com o Simões, como tu encontrou ele, como conseguiu, incluso organizar a Conrep, que era muito difícil, né? Na época nem tínhamos registro, assim. Éramos catalogadas como pessoas que eram formadas, mas sem registro. Andrea, nos conta um pouco. Assim, a minha relação com o Simões, ela foi acontecer realmente dentro do sistema, mais próximo dentro do sistema Conrep. Eu fui aluna da URGS, né, então da Fabico, eu não fui aluna do Simões na graduação, eu fui ser aluna do Simões num curso de especialização na área de comunicação e economia política, lá na PUC, que aí uma das disciplinas era dada pelo Simões, foi aí que eu, digamos assim, tive contato com ele, né, e eu vou dizer para vocês, e confesso, isso eu dizia para ele, né, que eu achava ele muito pesado, muito até antipático, assim, eu dizia, Simões, que horror isso, né, quer dizer, na época eu não dizia, na época, quando eu fui aluna dele eu não dizia, ficava quieta, eu digo, até que esse material desse cara é muito bom, mas ele é muito chato, muito arrogante. E, não, eu acho que tem que dizer essas coisas, porque esse pensamento meu não era só meu, né, isso aí circulava o Brasil todo. Mas assim, gostei muito da aula dele, sempre achei muito interessante o material dele, de todo o material que eu lia, porque naquela época, né, Cleusa, a gente tinha meia dúzia de livros de RP, né, essa que era a verdade. Eu lá nos anos 80, como aluna lá da Fabico, cada vez que tinha um livro de relações públicas, eu tinha, coisa boa. Então, é óbvio que se tinha uma meia dúzia, mais ou menos, é claro que o livro do Simões, ele era leitura obrigatória, e de todos aqueles, eu achava ele, digamos assim, o mais consistente realmente, né? E o que acontece? Quando eu entrei para o sistema, quando eu me candidatei, quando eu fui secretária-geral aqui do Conrep, né, na época do Hugo Filippini, e aí depois eu decidi que eu ia concorrer como presidente, né, do Conrep aqui da 4ª Região, foi aí que o Simões, digamos assim, ele se aproxima muito de mim, eu dele,
porque o Simões ele já tinha sido dirigente do sistema do Conrep aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, logo na primeira, segunda gestão, certo? E aí, o que eu disse? Puxa vida, isso é uma coisa minha, eu sempre tenho um pé no passado, assim, né? Em que sentido? Eu sempre acho que a gente tem que olhar as nossas raízes para a gente poder avançar. Então, quando eu cheguei lá no conselho como uma secretária-geral, né, que na época o falecido Filipino, dizia assim, não, André, é só fazer a ata, aqui fazer a ata só, nada. Era um monte de coisa para fazer, e aí eu vi que eu tinha uma responsabilidade muito grande, me apavorei, desculpa, a gatinha tá aqui, e aí me apavorei, e aí eu fiquei me dizendo assim, aí o que eu fui estudar. Tem o microfone, Dreia. Sim, a gata pisou no mouse. Aí foi aí que eu me dei conta que era muito profundo, e aí que eu vi que o Simões era um dos dirigentes iniciais, entendeu? Lendo as atas desde a primeira reunião do Conselho aqui no Rio Grande do Sul. E aí, nessa parceria com o Simões, uma coisa que eu também sempre tive muita facilidade, né, Tereza, foi realmente esse relacionamento com colegas de outros países. Sempre foi algo muito natural, assim, né? E aí, claro, dentro do sistema Conrep, eu acabei fazendo muita parceria com buscando entidades de classe, né, aqui da América Latina, conhecendo profissionais, e o Simões, ele gostava disso. E aí eu sentei com o Simões e ele tinha a Cíntia Carvalho, que era uma das conselheiras, que também era uma das, digamos assim, discípulas dele, tinha sido aluna da graduação, tinha sido orientada por ele na graduação, no mestrado e no doutorado. E aí, claro que a aproximação foi muito íntima, e aí eu disse assim, Simões, olha só, me ajuda, vamos resgatar essa questão da história e vamos fortalecer os nossos laços aqui na América Latina. E aí que ele se envolveu comigo, ele disse, não, vamos sim, André, eu vou te ajudar e vamos lá. Então, assim, ali eu vou dizer que eu conheci um Simões maravilhoso, e por isso que eu dizia para ele, eu disse, Simões, olha, tu era muito chato, mas agora tu é um doce de coco. E ele ria que se matava de mim, né? Que ele dizia, Andréia, aquele jeitão dele, Andréia, como você é, não sei o quê. E eu digo, vem cá, me dá um abraço aqui, deixa de ser duro, né? Mas assim, ele é o cara que até hoje eu sempre digo, que lamentavelmente eu sinto falta, por exemplo, que esse grupo essas centenas de profissionais que ele formou lá na FAMECOS, né, inclusive não só na graduação, mas na pós-graduação e mestrado, doutorado, que não continuaram a linha dele, porque eu continuo dizendo que em termos de América Latina, claro que hoje a gente já tem muita coisa boa, muita novidade, muito material, mas eu ainda sigo defendendo que o Simões é um dos raros teóricos de relações públicas que nós temos na América Latina, que constituiu, de fato, uma teoria. E, por favor, eu não estou sendo desabonadora com outros autores, né, porque todos colaboraram. A professora Cleusa, por exemplo, tem muita produção que, puxa vida, que ajuda muitos de nós, né, professores, eu quando era aluna, os meus alunos, e assim a gente vai, a própria Margarida também é fantástica, no sentido que ela tem uma produção muito boa, e porque ela traz material, né, de outros países, que a gente às vezes não tem acesso em função do idioma, que isso é um grande problema que nós temos aqui no país, e isso, Simões, era muito bom. Então, assim, o meu vínculo com o Simões foi essa, assim, porque o Simões, ele dizia, guria, nós temos que ir para fora, guria, porque assim, guria, eu não falo nada, eu não adianta mais, que eu já não vou conseguir falar outro idioma, mal e porcamente um portunhol, mas tem que ir para fora. Então, essa ideia de buscar essa aproximação, por exemplo, essas delegações que ele fazia, né, Cleusa, de ir para os Estados Unidos, ir para a Espanha. Por exemplo, eu fui morar na Espanha 1 ano, e assim, de uma certa forma, o Simões, ele foi um ponto, por quê? Porque eu decidi que eu queria ter um ano sabático, que eu decidi que eu queria ter a experiência de ver uma outra cultura, até para poder entender, já que eu tinha tantos amigos, né, latinos, mas por que eu não ia para o outro lado? Eu nunca tinha arriscado passar do oceano, né, cruzar o oceano. E aí eu já estava me articulando lá na Espanha com o Antônio Castilho, lá na Universidade de Málaga, já estava tudo certo, sem nunca ter falado com o Castilho. Aí o Simões me liga, guria,
eu tenho um congresso lá na Espanha e eu quero que tu vá junto comigo, não sei o que, com o meu grupo. E eu digo assim, eu preciso ir para a Espanha porque eu tô acertando um negócio lá na Espanha para mim. Ele, não, então tu vem. Tu acredita que, tu vê, eu já estava falando com o Castilho e, na realidade, ele eu acho que um mês depois que eu tinha acertado com o Castilho, que eu provavelmente iria para lá, ele me chama para eu ir num congresso, que o congresso nada mais era que um congresso organizado pela Associação de Investigadores de RP da Espanha, que na época o Castilho era o presidente, que ele ia depois, inclusive, dar uma palestra para o Castilho lá na Universidade de Málaga, né? Então, assim, uma série de coincidências muito legais. Então, assim, o Simões, o bacana dele, além dele realmente ter deixado para nós como legado, e é isso que eu disse, é um legado, e como a Cleusa também, eu comungo, Cleusa, da tua ideia, né? Não existe livro antigo, obsoleto, né? Na realidade, se tudo que a gente lê pode ser escrito daqui a 1000 anos, mas aquilo foi uma base para um conhecimento que nós temos hoje. Alguns conseguem manter, digamos assim, a atualidade, é bem verdade, né? Mas outros, eles serviram realmente de base, e a gente tem que ter esse olhar. Então, o Simões é fundamental, eu vejo, né? Eu acho urgente que digamos assim, esse monte de filha, neto, netas do Simões, bisnetos já, né? Acadêmicos, de retomar isso aí, gente, porque assim, é um material, eu vou te dizer, eu não me sinto, como é que eu vou dizer assim, não é digna, mas eu não, como eu disse, eu fui aluna de uma disciplina de especialização, né, a minha relação com o Simões foi pela nosso amor pelas entidades, porque o Simões, ele tinha paixão pelas entidades, depois é que ele encheu o saco, porque depois ele disse, é o mais do mesmo, as pessoas não mudam o discurso, né, as pessoas não fazem coisas diferentes, mas ele era um cara que ele acreditava no coletivo, ele era uma pessoa que por que ele fazia essas delegações, então, para essas viagens? Puxa vida, ele convidava, né, a Cleusa disse, nós fomos com Simões lá para os Estados Unidos, ele convidava professores de todas as instituições. As pessoas não iam porque não queriam, ou porque talvez não tinham dinheiro, lá sei eu, mas o Simões, quando ele estabelecia essas pontes, né, Cleusa, e ele ligava e dizia assim, olha só, eu tô indo lá, não sei para onde, vamos fazer uma delegação, quer ir junto conosco? Cara, isso é muito legal, dentro de um ambiente onde as instituições são privadas, e que sempre tenha uma certa concorrência, né, ele fazia isso, e eu sei que lá da equipe dele, dos professores lá, né, da PUC, eu sei que o pessoal ficava meio, né, furioso, porque não gostava que compartilhassem esses, entre aspas, contatos, mas ele não estava nem aí, porque, na verdade, isso não importa, o conhecimento, ele tem que ser distribuído, ele tem que ser compartilhado, gente. Então, é por isso que eu disse, esse homem é um homem que foi, digamos assim, à frente, né, do seu tempo, urge, né, que digamos assim, que esse legado seja resgatado, que ele seja aprimorado, que ele seja, enfim, atualizado, né, Cleusa? Uma nova roupagem, mas eu vou te dizer que a essência daquela teoria, né, do Simões, que depois ele trabalha com a micropolítica, isso continua atual. E isso é que a área de relações públicas deveria, de fato, também se debruçar, junto com outra corrente, né, das relações públicas críticas, que hoje a gente também está falando. Então, assim, essa, digamos assim, a minha relação. Eu tenho uma relação de, digamos assim, hoje, de muito respeito, Tereza, de até veneração. Como eu disse, iniciei adolescente achando ele um porre, um chato, arrogante, xarope. E isso tudo que eu estou dizendo para vocês, eu dizia para ele, obviamente, depois, né? Quando eu tinha intimidade, e ele olhava para mim, como eu disse, ele ria, né? Ele ria de mim, né? Ele dizia assim, essa guria é uma louca, né? Mas ele assim, um cara fantástico, maravilhoso, bondoso, generoso, inteligente, e solidário. E eu acho que é esse espírito do Simões que a gente tem que se espelhar,
E nesse momento de pandemia é isso, né? As pessoas estão fazendo lives, as pessoas estão fazendo lives gratuitas, por exemplo, a Ju aí, que depois vai contar a experiência dela, né? A nossa influenciadora digital aí. Cara, é isso, sabe? O conhecimento, ele não tem que ser fechado, ele não tem que estar trancado, ele não tem que ser pago, ele tem que ser distribuído, porque quanto mais a gente distribui ou compartilha o conhecimento, mais pessoas têm, digamos assim, o mesmo tipo de visão que nós, e não que eu queira ter pessoas pensando igual a mim, mas a gente começa a dizer assim, é assim que a Deia pensa, não, mas olha só, Deia, eu acho melhor a gente fazer desse jeito. Aí a gente começa a mesclar, e aí que a gente começa a produzir conhecimento, começa a transformar. Então, eu acho que essa é o legado, né, do nosso queridão aí, eu acho que é isso. Sim. E aí queria escutar da Mônica, que ela está bem quietinha analisando, como sempre. Queria saber, Moni, como te influiu a ti, e depois tu também, né? Porque sem o Simões, ou com o Simões, tu começou também tua vida de nômade das relações públicas em procura da educação, de conhecimento, e a Mônica também era muito estudosa, se caracterizava por ser uma colega muito inteligente e com muita ânsia de saber e conhecer e viajar. Então ela dizia, não, eu tenho que ir. E a gente nos olhavam assim, nossas colegas, e diziam, vocês são meio doidinhas, né? Porque vocês nem pensam assim se vão gastar, não vão gastar, se vão levar, não vão. Agarram sua mochila e vocês vão. Aí, Mônica, gostaria que nos contes um pouco tua experiência. E o que tu achou assim, das colegas que falaram un poco de Simões? Escuchando a las colegas hablar de Simões, bueno, les tengo, como dicen en México, la envidia de la buena, una buena envidia, una sana envidia, porque infelizmente no me puedo considerar una alumna de Roberto Porto Simões, más bien me considero una seguidora de él, porque eso relata un poco su... He tenido contacto con él, he tenido la suerte de conocerlo, he tenido la suerte de pasar clases con él. Cómo empezó nuestro acercamiento en la Universidad Católica fue a través de las cátedras itinerantes, que precisamente fue él el que las llevó adelante en América Latina. Cátedras que llevaban las relaciones públicas, que procuraban en ese momento mandar la FIARP, por ejemplo, la Federación Internacional de Relaciones Públicas, que de alguna manera pretendían escoger a muchos expertos del continente y generar lo que él siempre quiso, como bien decía Andrea, era generar el conocimiento, compartir el conocimiento y tratar de escudriñar, de investigar. Pero más allá de eso, yo no tuve el coraje como lo tuvo Tere de irse atrás de él, y tampoco mis papás me dejaron, entonces quizá hubiera ido detrás de ella. Bueno, no, mi marido no me dejó porque me casé, entonces ahí las cosas cambiaron, la visión cambió, pero en realidad el tema es que me considero una seguidora porque su enseñanza quedó muy fija, se quedó muy fija en la mente y el constructo de la idea de las relaciones públicas, no como un ala de la comunicación, no como jornalismo, sino como un intento de comunidad de intereses. Y creo que eso era y ha sido siempre la base de lo que Cleusa menciona como esa sabiduría impercedera de sus libros. Por eso los libros nunca son caducos. Los libros de Porto Simões, la idea de Porto Simões no caduca porque se basa en el imaginario social dinámico. Cuando hablamos de Porto Simões, es pero tan actual la pirámide de las relaciones públicas en todo momento. Es decir, hablamos del núcleo dinamizador y los dos
dos círculos Claro. que siempre iban. Yo me acuerdo que tenía un profesor que nos decía, ¿qué circulitos? ¿Qué circulitos? Estamos hablando de la organización y los públicos, nada de circulitos, ¿no? Entonces, para describir correctamente, o sea, ese núcleo dinamizador a mí me llevó, y ahí tengo un recuerdo lindo, porque yo le dije al profesor que yo pensaba hacer mi tesis sobre el núcleo dinamizador y el contenido teórico de la enseñanza. Claro, era muy ambicioso en ese momento, pero él me dijo, no lo pienses, hazlo desde ahora. Estás en tu segundo año, pero no esperes a terminar la carrera y hazlo desde ahora. Y me acuerdo que fue ahí que me agarré y el núcleo dinamizador fue la base de una propuesta teórica para el contenido teórico de la carrera de Relaciones Públicas. Es decir, justificar qué tipo de materias necesitábamos para realmente circular en toda la pirámide, para que realmente se justifique la función política del relacionista público que menciona Julián, y que ese libro que ella lo está leyendo en este momento, que lo tiene ahí como su libro de cabecera, sea todavía tan vigente, porque todo lo que haces, Leonardo decía que en todas las esferas de una organización, en todos los ámbitos de una organización se encuentran las relaciones públicas. Yo les digo, después de hacer el doctorado, estudié administración de empresas, y se van a reír. ¿Por qué lo hice? Por exigencias del mercado laboral. Pero cuando empecé a entender la administración, empecé también a ver qué partes de las relaciones públicas se utilizaban. Es decir, ahí entendí cuán vigente era el pensamiento de Roberto Porto Simões, un hombre adelantado a su tiempo, adelantado porque en la investigación del doctorado yo pude encontrar en la escuela europea, en la escuela americana, todos los atisbos que Roberto Porto Simões resumió también en su libro de Relaciones Públicas, Función Política. Y no solamente eso, sino en la pirámide, que fue tan didáctica y que debería ser la cabecera de todos los textos que ahora se dan en las universidades. Para mí, en esto ha circulado todo lo que he podido avanzar y lo que he podido ver. Nunca podría decir que he superado a Porto Simões, porque él nunca tuvo la ambición de ser superado, porque él no tuvo la ambición de decir verdades absolutas. Su modelo, su doctrina, si ustedes quieren, de las relaciones públicas, es tan amigable, tan flexible, tan dinámico, que no puede ser superado. No puede llamarse antiguo, porque si tú lo trasplantas en cualquier realidad y en cualquier momento, lo puedes utilizar. Lo usas para ejercer la función de relaciones públicas y lo usas para enseñar a los estudiantes relaciones públicas. Entonces, ese conocimiento para mí ha sido clave, y es por eso que yo les digo, bueno, si bien no he sido una profesora, he sido una seguidora, me considero una seguidora de Porto Simões. Y bueno, otra cosa que es muy importante es lo que ha construido en el conocimiento en Brasil. Quiero decirles, lamentablemente, si ustedes hacen un recorrido en América Latina, en el único lugar donde actualmente prevalecen las carreras de relaciones públicas es en Brasil. Son pocos los países contados, y ahorita no me viene a la mente países que tengan la carrera de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque no han tenido, lamentablemente, a un teórico práctico como Porto Simões, que pueda llevar adelante el conocimiento dentro de las universidades. Lo que tenemos son investigadores que han seguido también de alguna manera esa línea de relaciones públicas, pero que la han jalado al terreno de la comunicación o del marketing, pero no ese camino propio que le ha dado Roberto Porto Simões. Lo que yo estoy viendo en este momento con ustedes, contigo Cleusa, contigo Andrea, y con todas las personas que siguen, con Tere,
sin ir muy lejos con Julián, es un camino, una escuela que se ha generado en Brasil y que sigue en Brasil y que crece en Brasil. Como les digo, las charlas, cuando me llaman, ¿quiénes leen mi tesis? Universidad en Brasil. No la leen. Bueno, quizá la lean un poco en Argentina, que el otro día di una charla ahí, pero en otros lugares no. ¿Por qué? Porque las relaciones públicas han sido superadas por otros conceptos que quizá no están con la realidad, ¿no? Pero es muy interesante esse legado. É verdade, Moni. Não, incluso a Juliane estava assustada e tudo, e esse é o livro de cabeceira, mas ela está utilizando muito bem o que é a função política das relações públicas, a multidisciplinariedade que a gente falava, né, e realmente, assim, a gente é como se fosse um Dom Quixote da Mancha, que estamos com a bandeira espantando os moinhos, tentando fazer nossa função política e introduzindo-nos na responsabilidade social, coisa que eu, por exemplo, depois do Roberto Porto Simões, eu comecei a seguir a Cleusa e seu livro eu utilizei como algo prático dentro do trabalho aqui em Brasil, do Centro Social Padre Pedro Leonardi, e na pandemia, né, Juliane, a gente viu em Porto Alegre como era tão importante, e todos nós vimos assim, a questão da informação, porque a pandemia nos pescou em março, e de repente nos dizem, parem, tem que agora tomar medidas de segurança, máscaras, álcool gel, crianças não podem sair, você tem que ficar em casa, tem que estar, assim, ou seja, a gente ficou apavorado, né, a função de informação, comunicação, interação, transação. Meu Deus, assim, o que a gente está acontecendo? Ficou um choque, um conflito, nem foi um conflito social, civil, nem nada. Foi um conflito pandêmico, que foi um pânico total no mundo inteiro, né? E gostaria, Ju, que nos expliques um pouquinho, assim, depois de tua visão, que tu é mais jovem, depois o Leonardo também, se quiser participar, e agradecemos a presença das pessoas que querem dar sua contribuição também, serão, no momento, podem solicitar sua participação. E queria ver, Ju, mais ou menos assim, de repente chega março, e a dona Juliana diz, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, todo o seu conhecimento de marketing, de publicidade, de comunicação, o que tu fez, Ju? O que tu fez? Porque agora a gente resgatou toda essa teoria, toda essa nossa origem, nossa estrutura, e tu que é uma jovem que utiliza os instrumentos e lê bastante também. Eu gosto da Juliana porque ela é muito irônica, assim. Ela chama e cativa o público com humor. Né? E está utilizando bastante o Instagram, os meios que ela utiliza agora, nossos meios, muda tudo, né? Nossos estudos já não é só, digamos, organização, públicos, internos, não, e os meios que a gente utiliza, Instagram, Facebook, YouTube, plataformas de educação via internet, incluso conexões que a gente está fazendo, aulas via feed digital, tanto assim que o Leonardo e Max, que estão aqui, que são meus mentores, e agradeço a presença deles, me estão introduzindo nesse mundo do feed digital, que significa físico e digital, né? E eu me estou convertendo em uma transformer, na verdade, uma pessoa entre que sou uma pessoa humana, mas também estou digitalmente o tempo inteiro produzindo e tendo que postar e fazer vídeos e fazer stories. E a Ju, que tem mais prática, gostaria que nos contes um pouquinho o que tu está fazendo nessa vida de pandemia e como tu utilizou os meios, Ju. Nos conta um pouco da tua experiência. Para trás da telinha, né? Eu já trabalhava bastante, né, com internet, mas eu trabalhava também mais com físico, assim, né? Eu fazia parcerias, trabalhava, as empresas me procuravam, né, para eu divulgar, assim, não sei se todo mundo sabe, né, uma digital influencer, a gente faz essa parceria, né, divulgar as marcas, dar visibilidade, credibilidade, mas eu frequentava muito, né, as lojas e tal, fazia essa parte também de relações públicas, que eu acho que não deixa de ser, né, a gente vai lá dar credibilidade, né, para as marcas, ver o que as marcas estão fazendo,
fazendo também, porque eu acho que antes tinha muito essa coisa da propaganda, né, 20, 30 anos atrás era propaganda, né, o que aparecia ali no intervalo da novela. Aí a pessoa a empresa dizia o que quisesse, né, e todos nós acreditávamos. Hoje as empresas não são mais assim, né, e eu acho que elas têm que agir com muito mais ação, assim, o sustentável, por exemplo, uma empresa hoje diz que é sustentável, mas a gente, num Google ali, a gente descobre, né, se a empresa é mesmo sustentável, se ela é sustentável com quais ações, né, a gente cata ali uns posts atrás e vê mesmo, tá, mas ela é sustentável porque ela adotou a praça da frente da loja dela, que tipos de ações. E eu acho que a gente também ajuda, assim, bastante quando vai fazer essa parte das lojas, a gente dá essas dicas também. E na pandemia, para mim até não foi muito diferente, assim, porque daí foi tudo pro online, né, pro digital. E foi bem isso, não sei quem falou aí, que acho que foi a Andrea, que é bem isso, eu concordo com tudo que tu falou, não é uma coisa assim eu acho que a gente tem que passar adiante, né, o nosso conhecimento. O Roberto, ele tinha toda essa visão, é bem isso, que tem vezes que as pessoas se agarram no mailing e não largam esse mailing de jeito nenhum, né, eu tenho pavor disso, como assim, né? Vamos lá, a gente não vai estar aqui daqui a pouco, então eu acho bem bacana isso também. E às vezes eu fui criticada, porque lá no início, assim, eu tentei ajudar de todo mundo, assim, daí às vezes as pessoas vêm, não, vamos fazer permuta, Deus, eu dizia, não, mas, né, eu vou ajudar o teu negócio, as pessoas estão tudo quebradas, e aí às vezes eu pedi ajuda para as influenciadoras que eu conhecia, elas assim, ai, que horror, mas eu não vou fazer de graça. Lembra, Tetê, que eu te dizia até, assim, mas como assim? A gente está passando por uma crise, né? Um conflito extremo, assim. Era solucionar um conflito extremo de má informação, em primeiro lugar, né? Se nos ponemos a analisar, todo foi a má informação desde o governo, o pavor que criaram nos meios de comunicação, dizendo que era um vírus que não podia sair, que você tinha que estar 24 horas com sua máscara, lavando as mãos, e é o correto, porque o científico é isso, ou seja, que a cloroquina não vai solucionar nossa saúde de um dia para outro, só quando chegasse a vacina, né? Incluso, e sabe o que aconteceu conosco, e a gente viveu em carne própria, estamos com 300 crianças, 500 famílias, e de repente a gente tem que frear uma máquina que era de produção e de ajuda social, um terceiro setor que dependia muito da gente, e as crianças morrendo de fome sem ter que comer. Então a gente criativamente, intuitivamente, começamos a utilizar os meios para nos comunicar, primeiro através das lives, depois através das plataformas, depois fazendo cursos de autoajuda e de comunicação e outros temas também, porque a desinformação estava muito grande, né? Se forem a pensar, nossa, o conflito foi mundial, e a desinformação nos pescou a todos, incluso países, Uruguai não podia entrar, e até agora, ou seja, se tu tem que viajar, tem que estar 15 dias em quarentena, incluso não sabemos o que vai passar daqui para frente, porque incluso em Porto Alegre está a bandeira vermelha, né, Juliane? Outra vez estamos freando. Hoje tudo, né, agora veio aí, ninguém sabe nada, tá uma desinformação, e pode umas coisas, outras não, então assim, gente cuidando. Olha, tá bem difícil, né? Então a gente tem que usar, só que assim, eu penso, eu como tenho voz ali, tenho muitos seguidores, eu sempre pensei, eu vou usar a voz que eu tenho para passar a informação correta, para tentar, assim, o mais correto possível. Claro que eu não achei que ia durar um ano, né? Eu pensei que ia durar menos, e eu sempre fui a favor, né? Use máscara, se puder, fique em casa, não saia disseminando, né, o vírus, e tava tudo bem certinho ali. Aí no final, aí eu postava memes, né, TT era memes engraçados para divertir as pessoas, só que chegou um ponto, assim, que os memes não faziam mais efeito, né, ninguém mais fazia mais efeito. Ficar em casa, né. E a pessoa já estava tão estressada, né, não sei, a Mônica quer falar um pouco? Alguém levantou a mão, não sei, agora vamos a dar essa roda de abertura. Vamos a apertar esa rueda de apertura, diga. Justo quería que, van a disculpar que yo participe, pero ya le había dicho a Tere que hablando de la cuarentena que ahora nos dice que para los viajes tenemos que preparar y salir de Uruguay está súper difícil. Entonces mañana viaja mi hijo y tengo que asistirlo un poco para ver que
que no lleve las cosas que no deben en la maleta y qué sé yo. Pero algo que decía Juliana que me ha dejado un pensamiento asociado con Porto Simões y con lo que él decía, es el tema de la información correcta, aprovechar la influencia que tú tienes, es decir, la voz que tú tienes. Efectivamente, ser consciente de la voz que tienes, la influencia y la responsabilidad, ¿no? Para tocar dos temas que son muy importantes, la ética y la legitimidad, que son temas que ya Roberto los hablaba y los mencionaba durante mucho tiempo y que no lo entendíamos. La legitimidad no llegó a ser importante hasta que hubo una explosión social, hasta que las sociedades empiezan a explotar. Y esa legitimidad la puedes ganar desde el pueblo hacia la organización, desde la sociedad a la organización. Pero la información en ese núcleo dinamizador juega un papel fundamental cuando tiene responsabilidad y ética en su manejo. Porque tú puedes legitimar lo que tú quieras. Te das cuenta del poder que tienen los medios en este momento para legitimar lo que ellos quieran o lo que no. Solamente la sociedad es la que está manejada de alguna manera por la media y hay una responsabilidad tan fuerte que hoy en día, más que nunca, no cualquiera puede ser jornalista. Y yo diría que los influencers, Julián, son los periodistas del minuto, del segundo, hoy en día. Y entonces, si no tienes esa conciencia de que tu voz tiene poder, estamos generando todos estos movimientos que vienen desde Egipto, ¿no? O sea, yo he hecho un seguimiento de lo que ha sido el movimiento de la primavera egipcia, con el manejo de las redes, la influencia de las redes sociales, hasta esto último, hasta todos los acontecimientos en Venezuela, Colombia, Chile y hasta esto último que viene pasando en Brasil, sigue pasando en Chile y pasó en Bolivia, ¿no? Que ha sido todo manejado por las redes. Y realmente tú entras a las redes sociales y dices, ¿qué pasa? En este momento, por ejemplo, ¿qué pasa con las vacunas? La vacuna para la pandemia es algo tan importante, pero que a la vez se convierte hoy en algo tan contradictorio. Si ustedes entran al Facebook, se van a encontrar con N cosas que dicen sobre la vacunación, sobre quiénes van a ser vacunados y sobre los resultados de la vacunación. Las relaciones públicas, si no toman en cuenta realmente la responsabilidad del manejo de la media en las redes sociales, y no ocupan también ese espacio con el conocimiento en la preparación de sus alumnos, de los futuros relacionistas públicos, van a salir totalmente del esquema, porque ya no es el periódico, solamente ya no es la televisión, son las redes sociales. Verdade, Mônica. Muito obrigada pela tua participação. Foi muito importante essa reflexão que tu fez, assim. E realmente, né, nossa função agora e a responsabilidade que temos daqui para frente é manter nossa voz viva, né, estar atentas aos desafios, não desligar-nos, seguir unidas, apesar de que nosso mestre está em outra vida, digamos, mas a gente ainda somos discípulas dele. Temos que seguir levando nossa função política, nossa voz, abrindo caminhos, tentando educar a mais pessoas, colaborando nós, fazendo esses collabs mais frequentemente para ir refletindo, incluso com os jovens que vão vir pela frente, né? Assim como a Juliana, quando dizia, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Estou apavorada. Diz, não, respira, que a gente vai levar muita informação. E essa reflexão que a gente está levando, vamos expandir, porque daqui essa informação vai ser gravada e vamos a mandar a tudo quanto é canto. E se as pessoas querem seguir refletindo, bem-vindos, assim, né? Incluso ter plataformas como a Thelma, estamos pensando futuramente
ter, assim, certas pílulas de motivação, de autoajuda, de incluso terapias, porque a gente fica chocado também, né? Estamos recorrendo a Theta Healing, a meditação, a constelação familiar, a inciensos. Não, olha, a gente está recorrendo a tudo, assim, até aprender a tudo, assim, a tudo que a gente nunca imaginava, assim, sabe? Até humor, criatividade, informação concreta, que tenha responsabilidade social, porque os meios, incluso os fake news que nos chegam, às vezes a gente te deixa desestruturado, né? E saber peneirar essas informações, né? E manter esse contato agora, assim. Essa foi a semente que foi lançada hoje, né, o 9 de dezembro de 2020, e aí está o desafio de cada uma assim, de vocês, a Mônica, que vai ir a ver a seu filho, que vai ir até Inglaterra, se não me equivoco, que está, aonde que está mandando seu Não, meu filho fica aqui em Montevideo, mas ele está viajando a Bolívia. A Bolívia. Amanhã. Sí, amanhã. Sí, tengo que é como uma... Não pode agora, os brasileiros não podem passar férias no Uruguai. No pueden ir a Uruguay. Y nosotros no podemos, o sea, está yendo vía Argentina y Argentina-Bolivia, porque no hay vuelos, o sea, tampoco podemos entrar a Brasil sin hacer cuarentena y es más difícil hallar un vuelo. Pero Cleusa, Andrea, Juliana, Telma y a todos los que veo, a ti misma, Tel, mil gracias. Quiero decirles que mi Inafilia está aquí con nosotros, es Alejandra Rojas, ella está ahí, ella ha entrado, ella es comunicadora también, y bueno, ha tenido un capítulo en su tesis justamente sobre todo lo que ha sido relaciones públicas para rescatar un poco la idea de Roberto. Quiero agradecerles mucho que me hayan invitado y espero que tengamos la ocasión de poder tener una charla, más tiempo para poder hablar, y porque es un tema que nos apasiona a todos. Por lo que he visto, ustedes tienen mucho conocimiento de Roberto y hay muchas cosas que además tenemos para las relaciones públicas de largo, pero les pido las disculpas del caso y les agradezco nuevamente haberme invitado, amiga querida. Marianela, qué lindo verte, querida Nelita. Mi hermana. Leo para todo. Cuídense. Estoy viéndolas luego. Un besito. Bye. Gracias, Moni. Gracias, un abrazo. Obrigada, Moni. Suerte con tus Chao. hijos. Besos. Bye, bye. Gracias. Besos a ellos. Besos. E, olha, mãe é mãe, né? A Andrea também tem seus filhotes, a Thelma, a Cleusa, a Juliana, que está orgulhosa de seu filho, que ontem defendeu a causa dos jogadores, porque essa questão do racismo é muito forte também, né? E aí está, não sei se alguém da sala que está conosco quer fazer alguma pergunta, eu vi alguma mão que estava perguntando. Leo, não sei se tem esse controle do chat. Eu quero perguntar uma coisinha antes que eu me esqueça para a Andrea, nada a ver agora, mas como é que tu deixa o fundo embaçado? Olha que meu tá uma bagunça sempre aqui, adorei. No Meet, quando tu vai ali alterar plano de fundo, daí ele no Meet ele tem essa possibilidade, é a única possibilidade que tem. Ai, eu vou depois três pontinhos. Embaixo, ajeita 3 pontinhos, daí depois tem assim, alterar o plano de fundo. Falou antes isso. Não, é que agora o Leo nos vai dar a aula. Fundo, Ai, achei agora. Ai, eu posso colocar um outro plano de... Ai, Léo, como é que tu não me avisou isso? Eu tava a live inteira olhando como é que eu deixei. Ai, Léo, não acredito que tu não avisou. Ai, que lindo! Olha as flores. E eu arrumando ali o meu fundo sempre todo bagunçado. Ai, adorei aqui, ó. Olha, agradecemos a participação de todos.
Olha, antes de despedir-nos, porque a gente já está chegando na hora de nossa despedida, vou, como sempre, todas as rodas vivas temos a costume de tirar uma cartinha. E essa cartinha de hoje, que é de Ho'oponopono, de meditação, porque a gente já recorre a incensos, a Ho'oponopono, a meditação, e a tudo que tem a ver. A cartinha de hoje diz, nossa, olha que saiu pra gente. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Significa fluir dinheiro, ganhos, venda. E não importa de onde venha, em qual idioma e energia do dinheiro sempre virá. Olha, vamos ser ricas. Olha! Ricas em conhecimento, ricas em amizade, ricas em toda essa experiência, né, de cada uma. Não sei, alguma de vocês quer dar uma mensagem final? Na realidade, Tereza, nós vamos ter o necessário para que a gente possa cumprir com a nossa essência. Eu acho que é verdade. Isso, então a gente tem que, quem não descobriu ainda qual é a sua essência, precisa descobrir a sua essência, porque daí vai ter o necessário para fazer para fazê-la acontecer. Eu acho que é por aí. Não, é por aí também essa questão, porque diz, não importa o idioma, não importa, e a prosperidade, estava aprendendo agora na inteligência espiritual, né, Teoma, estamos passando com uma moça que se chama Janice Heringer, eu sugiro que você siga, e diz, a prosperidade não é só a questão monetária, é a questão da saúde, do conhecimento que tu tem de ti mesma, de como tu pode sacudir o mundo de alguma forma, né, passando informação, sendo tu uma pessoa correta, com tua verdade, com teus valores, resgatando sempre tua essência, né, e é isso que é o fundamental. Esse encontro foi para isso, para a gente se encontrar, se ver, ter essa saudade de nosso professor Simões, que sempre estará em nossa mente, em nosso coração e em nossas vidas, que vamos fazer honra e glória para ele, como sempre, né? E não sei, alguém mais quer dizer alguma coisa? Cleusa, quer dar uma palavra? Sim, diga, Leonardo, diga. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que a tua prima queria falar, tua irmã. Não sei se ela desistiu de falar, que ela tirou a mãozinha, mas ela tinha levantado a mão. Não. Eu acho que não, acho que ela desistiu, tá? Mas eu até queria complementar isso que você estava falando. Sim. Temos 10 minutos. Eu me lembrei da Gisele, a Gisele Costas. Ela fala muito nessa questão de ver nossas dores internas para a gente ter nossa prosperidade, né? Para ver que a gente ser feliz com nós mesmos. Mas às vezes a gente pode ser feliz com tudo que a gente tem agora, só que a gente não sabe como. E ela traz isso muito nas falas dela, como fazer isso, né? Sim. Voltando, a Marianela abriu a mão de novo para falar. Pode falar aí, Marianela. Pode falar, é minha irmã, sempre está em todas as rodas vivas. Minha irmã, Marianela, abre tu micrófono. Hola Tere, buenas noches. Acá viéndolos, felicitándolos por su rueda viva e interesantísimo. Me encanta escucharlos y me encantó ver a la Moni, la Mónica, ya la compañera de mi hermana de la facultad y de amiga de pequeña, de toda la vida. Mónica también fue catedrática de mi hijo, de Mauricio, que él estudia ingeniería comercial. Y realmente fue un pilar en su carrera, porque ella, con lo de relaciones públicas y que estudió administración de empresas, pudo dar esta cátedra en una escuela militar de ingeniería. Entonces, la semillita que dejan ustedes en la gente joven y es increíble, y me encanta que estén en esos pasos, y yo creo que les va a ir muy bien y esta rueda va a ir creciendo, y yo quisiera que sea también multidisciplinaria, porque yo soy arquitecta, pero me interesa demasiado las cosas que hacen, porque realmente ahora con esta pandemia tenemos que reinventarnos
y yo creo que todos necesitamos de un granito de arena de todos sus conocimientos de ustedes. Agradecerles, un besito, felicidades, bendiciones. Un saludo a todos y muchas gracias por sus experiencias y su rueda viva. Gracias, Mane. Ese es mi coach. A mi hermana siempre nos dice, está bien, no está bien, esto faltou isso, não faltou, assim. Minha irmã, a pessoa mais amiga que eu tenho e confio muito nela e sempre nos diz que tem que melhorar, que não pode fazer, que pode fazer. Bom, Leonardo, acho que estamos... Alguém mais quer falar? Ju, Cleusa quer dar um tchau? Thelma quer dar umas palavrinhas? Eu quero agradecer por ter ouvido vocês e fiquei muito interessada. Vou começar a pensar na possibilidade de estudar relações públicas. Me convenceram que realmente é muito importante. É verdade. Eu acho que falta. É um complemento que falta bastante para muita gente nesse país. É verdade. Para solucionar todos os conflitos. Sim, estamos aí, relações públicas, forever. Todo mundo tem que ter um RP. Todo mundo tem que ter uma conexão RP. Sim, com certeza. Leo, muito obrigada a cada um de vocês. Espero que sempre estemos juntas. E é isso, nossa roda viva está terminando. Ju, Adorei, Graça. Quer falar algo mais? Adorei, até a próxima. Deia, muito obrigada e seguir adiante. Tá bom, querida, eu que agradeço aí a oportunidade de ouvir aí pessoas bacanas, rever outras que faz tempo que eu não vejo, né, nem que seja de forma virtual, né. Eu sou muito do tato, na verdade eu queria estar sentada do lado de vocês aí, apertando. Mas nem se preocupe que o próximo abraçando, mas enfim, né, como é que é assim que a gente vai estar um tempo, então, pelo menos que bom que a tecnologia está nos possibilitando essa aproximação, tá bem? Fiquem todos bem e se cuidem aí. E obrigada, Tereza, tá? Obrigada mesmo, queridona. Um abraço para todas vocês. Amo vocês. Eu amo vocês. Obrigada. Leo, obrigada. Tchau.